O Vasco também joga hoje, pega o Operário no Paraná às 4 horas da tarde. A Camila Barbieri já está por lá para contar pra gente um pouco mais sobre essa partida. Camila, eu vi que ontem à noite teve uma recepção, uma festa danada na chegada dos jogadores, né? Boa tarde. Isso, Débora. Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. Tô aqui no palco da partida, estádio Germano Krieger, que é a casa do Operário, aqui em Ponta Grossa, cidade que fica a cerca de 1h30 de Curitiba, capital do estado, viu? E ontem, como você bem disse, os torcedores do Vasco receberam com muita festa a delegação vascaína. Cerca de 1.600 torcedores do Vasco são esperados aqui no estádio. E ontem, os jogadores que mais atenderam a torcida foi o Felipe Coutinho, também o Verratti e o Felipe Maestro, viu? Eles ficaram um tempinho antes de entrar no hotel ali, tirando fotos com o pessoal. Felipe Maestro, que vai fazer o primeiro jogo dele no comando do Vasco, depois da demissão do Fábio Carille, né? E tem retorno de jogadores importantes. Adson e Lucas Piton foram poupados na partida contra o Vasco, estão entre os relacionados. E também o Tietê, que ficou fora por 4 jogos, resolvendo questões familiares, também estará à disposição. Vamos dar uma olhada no campinho para ver então como é que deve vir esse Vasco, que tem o Léo Jardim no gol, do lado direito, Paulo Henrique na lateral, João Vitor e Lucas Freitas, os zagueiros, Lucas Piton do lado esquerdo, o meio tem Jair, Hugo Moura e Felipe Coutinho, lá na frente o garoto Ryan, Nuno Moreira e o artilheiro Verratti, com 14 gols aí na temporada. Débora. Tá certo então, Camila, obrigada pelas informações. O técnico, como ela disse, vai ser o ídolo da torcida, Felipe Maestro, e a criançada que não conhecia curtiu ver os lances antigos dele. A gente invadiu hoje o treino do Sub-8 do futsal do Vasco e eu quero contar uma história pra vocês. De um cara que chegou ao Vasco, pequenininho igual vocês, começou no futsal igual vocês e depois se tornou um dos maiores campeões da história desse clube. Ele ganhou o apelido de Felipe Maestro. Felipe Maestro foi um jogador muito bom e ficou marcado como maestro porque ele jogava muito. Quem aqui sabe que títulos o Felipe Maestro ganhou no Vasco? Libertadores, Brasileirão e Copa do Brasil. Eles conhecem a fama, mas não viram o Felipe jogar. Então mostramos alguns lances do Maestro. É melhor do que o Maradona, Neymar, não sei. Felipe, que drible! Nossa Senhora. Entre as pernas do Borja. E caneta. Felipe, com calma, categoria e... Caraca, que golaço. Felipe! Ele é bravo. Tá melhor do que eu. Diego devolveu pro Felipe! O goleiro nunca vai pegar essa. Humilhou. Hoje o Felipe vai estar na área técnica como interino contra o Operário pela Copa do Brasil, posição que ocupou nos 3 últimos jogos do Brasileirão do ano passado. E aí, você tá confiante? Tô. Espero que ele faça um bom jogo com os atletas. Vocês acham que ele vai conseguir passar para os jogadores tudo que ele sabia? Mesmo que 3-0 a gente não comemora. E agora o Vasco também joga hoje. O Cruz Maltino encara o Operário, jogo fora de casa pela Copa do Brasil, e foi muito bem recebido também, como sempre, com festa no Paraná. Rodou. Uma recepção calorosa para o Vasco em Ponta Grossa, no Paraná, para a partida contra o Operário hoje às 4 da tarde pela Copa do Brasil. Os jogadores tiraram fotos com a torcida na chegada ao hotel, em partida que terá Felipe Maestro na beira do gramado. O técnico interino ainda não confirmou a equipe que vai a campo, mas levou força máxima para o confronto com Verratti e Coutinho como referências no setor criativo. Tietê voltou a ser relacionado e pode ser uma novidade. Já Maurício Lemos e Payet seguem se recuperando de lesão. Quem promete marcar presença é a torcida, que mostrou mais uma vez que o Vasco vai estar em casa no Paraná. Lucas Pedrosa, com um sorriso ou sem sorriso? Com sorriso. Muito sorriso. Eu quero que você fale, você tem informações desse time do Vasco. O Felipe vai ficar aí à frente do Vasco. Como já tinha acontecido esse retoque interino já na gestão do Pedrinho como presidente, quando caiu o Ramon, não foi? O Ramon foi? Não, foi o Renato Paiva. Não, o Renato Paiva é melhor. Renato Paiva não.
Rafael Paiva. Rafael Paiva. Foi o Rafael Paiva, Rafael isso mesmo. Paiva. Tu já tá derrubando o Renato? Não, cara. Não, agora a boa. gente tá gostando do Veneno, não fala assim. É o Rafael Paiva. Pedrosa, me fala aí qual é o Vasco. Tietê viajou, né, de volta. Exato. Primeiro que tem que avisar o público que esse jogo é 4 horas, tá? 16 horas. Esse jogo já vai acontecer 16 horas, então quando acabar o programa aqui, já pode ficar ligado que esse jogo vai em Ponta Grossa. Vai fazer live antes? Vou fazer live depois, né? No canal do Pedrosa, no YouTube. Tem a placar e logo depois a live. Então, para essa partida, eu acredito que ele não vai fazer grandes mudanças. Volta ao Lucas Piton, depois de ter descansado com o Vitor Luiz na última partida. O Tietê é uma boa notícia na lista do banco de reservas, mas acredito que fique no banco mesmo. Tem uma dúvida aí se ele vai com o Jair ou o Paulinho, até porque o Jair fez um jogo bem ruim contra o Cruzeiro, então talvez o Felipe queira um pouco mais de velocidade. O resto do time deve ser o mesmo, não vejo tantas mudanças aí acontecendo. Nem taticamente, você acha? Cara, eu não sei se nesse primeiro jogo ele vai fazer tantas mudanças táticas. Talvez ele faça mudanças em função. Por exemplo, eu sempre falei isso aqui, até comentei no jogo do SBT que a gente transmitiu aqui contra o Lanús, uma coisa que me incomoda muito é o Felipe Coutinho toda hora vindo fazer saída de bola. Não tem problema ele fazer isso uma vez ou outra, porque isso faz parte do jogo. Mas um jogador que só aguenta jogar 70 minutos, e isso aqui não é um demérito ao Coutinho não, tá? Ele se esforça pra caramba, mas ele só aguenta jogar 70 minutos, que não tem um físico tão privilegiado, mas que tem uma qualidade técnica imensa, ele não pode ficar longe do gol. Ele não pode ficar longe do terço final do campo. Então toda vez que ele vem buscar essa bola, ele tá o quê? Longe do campo e ele não tem fôlego para poder buscar a bola e tá lá na frente na hora da finalização. Então um atleta desse nível, para mim, ele tem que estar perto do gol, ele tem que estar perto para poder assistir seus companheiros. Então pode ter certeza que hoje você vai ver menos isso. O Felipe Coutinho buscando menos essa bola. E a saída de bola do Vasco, ela vai ser um pouco mais próxima, porque é o jeito que o Felipe gosta de jogar. A gente lembra até do Bangu, que fez um Campeonato Carioca, que era um time bem associativo, e até um cara que é muito fã do Fernando Diniz, já falou isso diversas vezes. Então, eu acredito que o Vasco vai estar um pouco mais próximo hoje, jogando mais em bloco, do que foi como E qual é o Vasco que eu te interrompi para essa dúvida? Deve ser. Isso aqui não é informação, tá? É só o achismo mesmo, que eu acredito que seja. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas, Lucas Piton, Hugo, Jair ou Paulinho. Lá na frente é o Ryan, Coutinho, Nuno e o Verratti no ataque. Entre Jair e Paulinho hoje, Vene Casagrande, quem você escolhe? Cara, eu acho o Jair tão espetacular, mas ele tem uma irregularidade, né? Ele tá apresentando, na verdade, nessa temporada, né? É até muito incomum dele, mas ele é um jogador com muita qualidade. Apesar da irregularidade na temporada, eu vou levar em consideração os últimos jogos. E tendo o que eu vi ali do Vasco nos últimos jogos, com a entrada do Jair, a equipe melhorou pelo menos na saída de bola e também na proteção do setor defensivo. Eu escolheria o Jair para esse jogo. Eu acho que com ele a equipe, o meio de campo do Vasco pode se dar melhor no estilo de jogo do Felipe, por exemplo. Repito, porque eu acho que o Jair tem uma boa saída de bola e é algo que me chamou a atenção de maneira negativa no Vasco da Gama nas últimas partidas. Então, acho que eu começaria com o Jair te respondendo de maneira sucinta, Fernandinho. Muito bem. Felipe à frente de forma interina do Vasco para essa partida também. Mas o Vasco está, obviamente, buscando um treinador. O Diniz é realmente a bola da vez, já está muito encaminhado. Como é que está essa situação dessa negociação, Lucas Pedrosa? As conversas caminham por um desfecho positivo, Fernanda. A gente trouxe aqui desde a segunda-feira, na terça também, sobre esse primeiro contato que o Vasco fez. Esses contatos estão acontecendo, apresentando projeto, questão financeira e tudo mais. Então, assim, eu acredito que esse anúncio aconteça entre sexta e sábado do Fernando Diniz sendo o novo técnico do Vasco da Gama. Dá para cravar, Pedrosa? Não dá para cravar, a gente sabe como é que é o futebol. Eu não tenho a informação ainda de que está 100% certo, mas que as conversas estão caminhando. O Vasco muito provavelmente não quis fazer qualquer tipo de anúncio antes dessa partida de hoje, que é muito importante para o Vasco. O Vasco, a Copa do Brasil, em questão financeira, é extremamente importante. Então, acredito eu que entre sexta e sábado esse acerto aconteça. O dinheiro da classificação, 3.600.000 reais, o time que se classificar para a próxima fase. Já dá para fazer um churrasco, né? Pô, e o Vasco já passou da primeira e da segunda, então vai acumulando. Que na verdade foi uma estratégia do Vasco para ganhar mais dinheiro, né? Claro, não, porque só o fato das equipes entrarem nessa fase ganha 2.400.000 reais. Não, tô zoando. Mas pro Vasco é bom. Para dizer, começou antes, não foi porque ele não se classificou bem. Fala que sim, Pedro. Fala, foi uma estratégia. Eu usei muito essa frase. Sabe que hoje na Igreja Católica se comemora o São José do Operário, né? É verdade? É sério.
Porque é o dia do trabalho. Olha. Mas o Operário tem tudo a ver com o Vasco. Você vai pegar o Operário no dia do trabalhador. A história do Vasco passa pelos operários e também. Você vai fazer isso com o Operário, Viva São José do Operário, Pedrosa. Então... Ai, Veneza, já tem aquela música. Eu já lutei por negros e operários. E você vai fazer isso com o Operário no dia 1º de maio. Pau no Operário. Tá certo. Mas hora de falar de Vasco da Gama, que vai pra onde hoje? Vai lá pra Ponta Grossa. Então vamos ver o Vasco da Gama que enfrenta o Operário. O Operário costuma complicar pro Vasco também, né? A gente tem um histórico aí. Série B eles se enfrentaram. Né? Nas últimas vezes que o Vasco Paraná, esteve lá. né? Paraná. Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor, Lucas Freitas. Na esquerda, Piton. Na volância, Jair e Hugo Moura. Aí sim, vamos para o ataque. Ataque bom, hein? Ryan, Felipe Coutinho, Nuno Moreira e lá na frente ele que se brocar e o Vasco vencer a odd tá lá no céu. Na Superbet, o pirata Pablo Verrete, treinador interino, né? Não sei se é interino, enfim. Hoje estão dizendo que é interino. É interino. A princípio é interino. O Pedrinho utilizou desse termo na entrevista dele. Felipe Maestro. O que é, Tata? Do Ed? Vamos botar o de olho neles, daqui a pouco, o Tata tá me lembrando aqui que teve uma declaração do Ed forte, do Edmundo, que é um dos mais vascaínos que a gente conhece. 15º colocado na Série B, treinador Bruno Pivetti, e o destaque é o Marcos Paulo, que é quase um cosplay do Gabriel Jesus, né? Olhando de perto assim, parece... E ele que é moleque da base do Flu também, bom jogador. Fez o Carioca pelo Boa Vista. Bom jogador, contra o Operário lá. E lá, o Vasco tem muita torcida pelo Brasil inteiro. E eu arrisco dizer que se for botar assim, a segunda torcida pelo Brasil, pra mim é o Vasco, pelo que eu já rodei aí. Eu não tô falando que é a segunda maior do Brasil, porque a do Corinthians é muito grande, São Paulo, mas acho que pelo Brasil a do Vasco também é muito grande. Então teremos um estádio lotado, jogo 4 da tarde, porque hoje é feriado, então o estádio lotado vai ser bom pra gente ver, pra gente estar em casa tomando aquela água mineral, porque, né? A gente é saudável. A gente tem os confrontos aí, os últimos confrontos entre as equipes? A gente fez semana passada. Quando fosse o senhor falando do WhatsApp lá no grupo, fala assim, olha, não, é porque eu sei. Aí eu não queria falar antes da parada então não fala, aprendeu, pô. Então não pergunta no grupo. Não, fica lá no grupo só mandando ioga o tempo todo, pô. Pô, tá nervoso, pô? É feriado, pô. Ele que tá, eu tô só traduzindo o que o Thales tá falando. Eu sou só uma ponte. Vai, Nandão, fala aí os últimos resultados. Os últimos confrontos, não vou falar nada. Últimos confrontos. Tá igual o Vidal. Eu vou falar. Então vai ser ver, pô. Bom, já que ele não quer falar, quem falou foi o Ed. Vamos ver. É uma aspa, perdão. Gente, isso foi no canal do Edmundo. Aliás, aproveita para se inscrever. O canal do Ed é muito maneiro. Batendo quase 200 mil lá também. Eu tava vendo hoje. Mundo Ed, tem lives bem maneiras também, né? Ele falou, eu acho até que o Felipe Coutinho vem em evolução. Concordo com o Edmundo, o Coutinho tá jogando muita bola. Claro que não é mais um garoto, então não é tão fácil. Mas não dá pra gente ter no Vasco 2 jogadores que somados ganham mais de 3 milhões por mês, se referindo a Payet também, né? E eles somados não fazem 20 gols de uma temporada. É um dinheiro jogado fora. Essa é a opinião do Edmundo. E acho que não é do Edmundo, né? Acho que é a opinião de todo mundo, inclusive do vascaíno, com toda a admiração. Eu sou fãzaço do Coutinho, meu filho é apaixonado pelo Coutinho. E o Payet... Eu não consigo lembrar do Payet sem lembrar daquelas coisas. Tem que fazer uma terapia. Você tá sabendo, Cleber? Tá sabendo do Payet? Tá sabendo? Ai, meu Deus. O cara tem uma sede danada. Que é isso? Mas, Fernandão, o Ed tá certo, né? Eu concordo com o Edmundo. São 3 milhões por mês, são 36 milhões por ano pra não bater 20 gols. E a gente também pode contar participações em gols, né, GV? Quantas assistências esses caras dão por temporada. Isso também é interessante porque o Vasco precisa desses jogadores não só fazendo gols, como também assistindo os outros. Mas para isso também a gente precisa que o Vasco ataque os espaços, que o Vasco tenha mais a bola, de uma série de coisas que faça com que o Vasco esteja mais dentro do campo do adversário. Ô, Nando, mas das partidas boas do Vasco, que o Vasco venceu, eles foram importantes. Payet em várias partidas, inclusive pro Vasco não cair lá atrás. 23. O Coutinho em clássicos tem feito gols. Contra o Flamengo, o Coutinho foi muito bem no primeiro tempo. Assim, é um processo, mas de fato, pro tempo que eles já estão, o torcedor esperava um pouco mais. Às vezes o rendimento dos caras acaba se refletindo dentro do que a equipe pode proporcionar a eles. A gente já falou isso aqui, não dá pra achar que o Felipe Coutinho, só ele, vai resolver todos os problemas ofensivos do Vasco. Se o Coutinho estivesse no Flamengo?
Já falamos sobre isso aqui também. É diferente. Já falamos. Se o Coutinho estivesse no Palmeiras, porque ele tem outra- bola pra jogar de todos esses. Não, São Paulo. É outra parada, GV. Tipo o Lucas Moura. Voltou pro São Paulo, não brilhou, não teve destaque que a gente esperava. Tô falando do Lucas Moura, da Champions, que o Jorge Igor tem aquela narração histórica. Mas vira e mexe tá ajudando, porque é um time um pouco mais aceitado que o Vasco. Não, o problema do Lucas é a questão de lesão, né? Ele tem se lesionado com muita frequência, mas quando ele joga, ele faz diferença. Ele faz muita diferença. E se você me perguntar hoje, quem você prefere ter no seu time, entre Coutinho e Lucas, os dois 100%, eu prefiro o Lucas. O torcedor do São Paulo ficou um pouco chateado com ele por conta do pênalti que ele perdeu contra o Botafogo, né? Na Libertadores. Só erra quem mas bate. assim, gente, exatamente. Agora, se espera que um cara desse tamanho também faça o gol. Coisa de futebol, por isso que a gente falou que é apaixonante. Informação, Payet prorrogou o contrato, não foi? Isso, acho que foi automático, inclusive. Até junho? Até junho. E agora o contrato dele se encerra junto com o do Coutinho. Isso que eu ia falar. E nessa disputa entre Lucas Moura e o Felipe Coutinho, o Lucas tem uma vantagem que ele entrega mais fisicamente. Exato. O Felipe Coutinho O Lucas ainda dá aquelas... não tem tanta força física como o Lucas. E nessa parte da carreira, né, que já estão ficando mais velhos, Sim. Isso faz muita diferença. E eu acho que o Edmundo foi muito bem nessa fala dele, tá, GV? Porque, a não ser que o Vasco estivesse nadando em dinheiro, aí tudo bem. Mas pelo atual momento do Vasco, eu acho que é importante a diretoria fazer uma reflexão para ver, Payet, vale a pena manter? Porque entre os dois eu prefiro manter o Coutinho. Eu acho que o Coutinho entrega mais. O Bigode, 3 milhões, você traz 6 caras de 500 mil. Nós estamos no Brasil. 500 mil é um baita de um salário. Só que tem aquilo, é mercado, é o scout que o Fernandão fala. Se você for para a América do Sul, então para a Sul-Americana e Libertadores, você traz, de repente, 8. Porque 500 mil lá é um salário muito fora da realidade deles. Cara, olha como o Vasco foi criativo no mercado, indo atrás do Nuno Moreira. Claro. Ninguém conhecia o Nuno Moreira. O cara jogava no Casa Pia de Portugal. Ninguém conhecia o cara. Olha como é que ele está se adaptando ao E a time. produção me lembra aqui ainda que o Coutinho ainda trouxe o Alex Teixeira e o Souza, que não estão sendo tão utilizados ainda. Que tem um custo. E não tem como utilizar. Bom, boa sorte pro Vasco, 4 da tarde. Boa tarde, prazer estar contigo aqui no Taon. É isso, Vini. Quando você começou a comentar sobre a imagem, eu já estava pensando, eu preciso dizer, porque eu elogiei ele agora há pouco. Jairton Conceição é o nome da fera, mais conhecido intimamente aqui pra gente como Jajá, viu? Porque eu trabalhei aqui no Paraná, muito tempo, 7 anos. Então, ele que tá fazendo essas imagens belíssimas pra gente aqui hoje do Germano, que é a Casa do Operário. Aqui, capacidade para 10 mil, pouco mais de 10.800 torcedores. A torcida do Vasco vai ocupar 1.600 lugares aqui do estádio do Operário para esse jogo. E olha que curioso, a primeira vez que essas equipes vão se enfrentar na história da Copa do Brasil. Ontem, quando o Vasco chegou aqui em Ponta Grossa, a torcida do Vasco recebeu a delegação com muito carinho, né? Muitos jogadores atenderam, inclusive, essa torcida. O Coutinho, o Verratti, o próprio Felipe Maestro demoraram até para entrar no hotel, né? Porque tiraram foto com o pessoal e tudo mais. E esse vai ser o primeiro jogo que o Felipe Maestro vai comandar, né, o time como técnico interino, depois da demissão do Fábio Carille. E já terá retornos importantes para esse jogo. Lembrando, viu, o torcedor do Vasco vai ficar um bom tempo sem ver o Vasco em casa, em São Januário, porque no total aí vão fechar 6 partidas entre Sul-Americana, Brasileirão e Copa do Brasil, longe do estádio, viu, nessa maratona de jogos. Então, pensando nisso, o Vasco fez todo um planejamento para poupar alguns jogadores, para não exceder a carga, né, excessiva de jogos aí. É o caso do Adson, e é o caso, o Adson, né, não consegue fazer uma boa sequência depois que voltou de lesão, vale destacar, jogou apenas 6 jogos essa temporada. E também o Lucas Piton, que é um jogador que é muito utilizado, né, pela comissão técnica do Vasco. Esses dois não estiveram na partida contra o Cruzeiro, estão de volta entre os relacionados aqui hoje. Além deles, o Tietê. O Tietê ficou fora de 4 jogos, porque ele estava resolvendo questões familiares e estará aqui à disposição do Felipe Maestro aqui hoje, lá na frente, né? Claro que o Vasco vai poder contar com o artilheiro Verratti, 14 gols aí na temporada. Também Felipe Coutinho, o menino Ryan, que é um dos destaques desse time, viu? Mas é assim, nessa preparação, fazendo essa manutenção, essa gestão do elenco,